1 João capítulo 5 diz assim o título da leitura: A fé em Jesus e as suas consequências. Todo aquele que crê em Jesus Cristo ou crê que Jesus Cristo é o Senhor é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ou seja, todo aquele que crê em Deus ou que crê em Jesus é nascido de Deus. Isso quer dizer que quando você crê em Jesus Cristo, é porque você foi gerado por Deus. Não há outra maneira, não há outra forma de você chegar a Deus a não ser por Jesus. Quem estudou comigo a primeira semana, a Epístola aos Hebreus, lembra que o escritor aos Hebreus apresenta Jesus como sumo sacerdote. Isso quer dizer que nós somos representados por Jesus diante de Deus. Isto é, Jesus se apresenta diante de Deus em nosso nome. Jesus não vê, melhor dizendo, Deus não vê você. Quando Deus olha para você, ele vê Jesus. E quando eu digo que ele vê Jesus, ele vê o preço e o perdão dos pecados que Jesus lhe concedeu. O perdão dos pecados que Jesus lhe concedeu. Então, você foi gerado em Deus se você crê em Jesus. E se você crê em Jesus, quem estudou comigo os capítulos anteriores, vê que esse resultado de você ser gerado por Deus e crer em Jesus, veja bem, faz com que você viva em amor e ame o seu irmão. João, ele sempre foca esse amor para com as pessoas. Em outras palavras, ele está nos dizendo que se eu amo a Deus, eu amo você. Se eu amo a Deus, eu amo você. E isso é muito prático e, ao mesmo tempo, é um pouquinho difícil de praticar. Porque quem nunca teve um problema com o irmão? Quem nunca teve raiva de um irmão? Quem nunca odiou uma pessoa para evitar até falar no nome dela? Como você falar de amar uma pessoa que te abusou, que te roubou, que te machucou, que te trouxe tantos prejuízos? Com esse nascimento em Deus que faz com que você creia em Cristo, isso é possível. Isso é possível porque Jesus agora, ele vai implantar na sua vida o seu caráter, a ponto de você orar e amar os seus inimigos. Se você não teve essa experiência, você precisa ter essa experiência nessa campanha de orar pelos seus inimigos. Eu disse orar pelos seus inimigos. Colocar um propósito de toda oração, você citar o nome dos seus inimigos ou das pessoas que se fazem seu inimigo. Daí a expressão, todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou também ama o que dele é nascido. E aí a gente chega agora ao verso 4, continuando a nossa leitura, e diz assim o texto: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vencer ao mundo aqui, essa palavra é muito atual nos dias que nós estamos vivendo, tendo a nossa liberdade
colocada em jogo, a nossa liberdade cada vez mais restringida. Quando nós vemos esse texto, nós entendemos que nós somos chamados a vencer o mundo. Se nós somos chamados para vencer o mundo, é possível que você enfrente uma batalha com o mundo. É uma batalha com o mundo. Você não foi chamado para ser parceiro do mundo. Você foi chamado para ser um obstáculo para o mundo. Você não foi chamado para andar de mãos dadas com o mundo. Você foi chamado para fazer a diferença no mundo. O mundo, a Bíblia diz, jaz do maligno, ou seja, esse mundo ele é conduzido pelo maligno. Mas você, pela fé, vamos lembrar, mais uma vez, quem estudou Hebreus deve lembrar que a gente tratou lá em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 6, se não me engano, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem estudou comigo na primeira semana deve lembrar que eu falei, essa fé aqui é sinônimo de compromisso. Olha só o que João está falando. João está dizendo que o seu compromisso com Deus fez com que você alcançasse um patamar elevado a ponto de você não só confrontar ou se confrontar com o mundo, mas você vencer o mundo, dado o seu compromisso com Deus. Então, sem fé, você não vence o mundo. Eu poderia dizer, para ficar bem mais claro aqui, sem compromisso com Deus, você não vai vencer o mundo. Você não vai vencer o mundo. Você pode conhecer a Bíblia de trás para frente, você pode orar o dia inteiro, você pode dar tudo que você tem aos pobres, mas se você não tiver compromisso com Deus, tudo isso vai se desfazer de uma hora para outra. Então, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Verso 4 do capítulo 5 de 1 João. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Ou seja, quando você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não é crer como a gente pensa, glória a Deus, eu creio. Não, esse crer aqui é como o escritor aos Hebreus disse, olhando para Jesus. Esse crer aqui dá a ideia de você olhar para Jesus e ver o comportamento de Jesus. Quando você olha para Jesus, com os olhos fitos em Jesus, você vê o comportamento dele, é como se você dissesse assim, ó, eu estou indo na linha de Jesus, porque eu estou vendo. Então, o que ele fizer, eu faço. Esse crer dá a ideia de observar os passos a ponto de você seguir os passos de Jesus, fazer o que Jesus faz. Então, quando você vê assim, ó, porque todo aquele que é nascido, versículo 5, né? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus? Verso 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. E aí, o que significa isso? Vamos lembrar aqui, ó, ou melhor, vamos reler aqui que a Bíblia diz que este é aquele que veio por água e sangue. Jesus veio por água e sangue, não só por água, mas também por sangue. Se a gente olhar assim, fica difícil para entender, né? Mas é muito fácil de compreender esse versículo. Veja bem, ele diz o seguinte, que você precisa crer que Jesus veio não só por água. Esse água aqui é pelo batismo, pelo nascimento.
Você não pode crer que Jesus apenas nasceu, porque, veja bem, nascer todo mundo nasce. Eu nasci, você nasceu, todo ser humano nasce, né? Nós temos vida e até aqueles que morreram um dia também nasceram, claro. Então, nascer todo mundo nasce. Então, creia que ele nasceu, que veio ao mundo, tá certo. Mas creia também que ele morreu, isto é, que ele veio não só por água, mas também por sangue. Isso quer dizer que ele morreu. Mas morrer também todo mundo morre. Quem nasce, morre. Não tem diferença nenhuma até agora. Mas quando ele diz por sangue, ele está apontando aqui, mais na frente, que o Espírito é que testifica, porque o Espírito é a verdade. Ele está falando que, além dele morrer, isto é, pelo sangue, Cristo ressuscitou. Aleluia. E vive eternamente à direita do Pai, preparando morada para aqueles que nele crê. Veja a diferença, você nasce e morre. Jesus nasceu e morreu. Mas ele nasceu, água, morreu sangue e pelo Espírito, o Espírito revela que ele está vivo, ou seja, que ele ressuscitou. Você vai morrer e não vai ressuscitar. E aqueles que um dia ressuscitaram pela Bíblia, eles morreram novamente. Cristo não. Cristo está vivo. Olha aí, ele na sua vida, ele aqui no meu coração. Olha ele movendo uma mudança tamanha nas nossas vidas. Olha ele promovendo uma mudança medonha nas nossas vidas. Jesus está vivo e o Espírito é que testifica, porque o Espírito é a verdade. E continua o verso 7 aqui, dizendo, vamos correr aqui para a gente ler todo o capítulo 5. Diz assim, ó. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um: o Pai, a Palavra, que é o Filho, e o Espírito Santo. A gente vê falar, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Olha aqui o texto que diz isso. Esse é o texto que revela que o Pai, o Filho e o Espírito são um. Aí diz o verso 8. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creio no testemunho de Deus de seu Filho, ou de seu Filho deu. E o testemunho é este, 2 pontos, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Você percebe aqui que só há vida espiritual, só há sentido em Deus e para Deus e com Deus mediante o seu Filho Jesus. A gente volta de novo para Hebreus, que a gente estudou na primeira semana. A Bíblia diz lá em Hebreus que Cristo é o parâmetro de todas as coisas. Todas as coisas foram formuladas e formadas e criadas mediante Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então não há de se falar em contato com Deus, revelação de Deus, Deus conosco, Deus na minha vida, sem falar do Filho, da presença, do sacrifício, do reconhecimento do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está
em seu Filho. Olha lá. Ele nos deu a vida eterna e esta vida eterna está no seu Filho. Em outras palavras, João está dizendo que você só encontra a vida eterna mediante o Filho de Deus e ponto final. Não tem mais ninguém nesse meio. Você só encontra a salvação mediante a sua salvação está nas mãos de Jesus. É por meio de Jesus, através do sacrifício de Jesus, concebido por Jesus, guardado por Jesus. Quem tem um filho tem a vida, olha aí. Quem tem o filho, Jesus, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Versículo 14. Capítulo 5 de 1 João, versículo 14, vamos já em seguida concluir aqui. Diz assim, ó, a eficácia da oração. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Por isso que a verdadeira oração, ela não é para você pedir. Quando você ora de forma correta, você ora, enquanto você está orando, você está preocupado em agradar a Deus na sua oração. Você compreende o que eu estou falando? Você não ora para satisfazer a sua necessidade, porque eu tenho necessidade, você tem. E aí a gente vai orar para Deus suprir as nossas necessidades. Veja bem, claro, não tem nenhum problema você orar para pedir a Deus, para que Deus cumpra um desejo do seu coração. Mas esse contato com Deus, essa experiência com Deus, ela deve chegar ao ponto de que você ora pensando em satisfazer Deus. Quando você ora pensando em satisfazer Deus, você só vai pedir coisa que é da vontade de Deus. E certamente, sendo da vontade dele, ele vai ouvir a sua oração. Então coloque isso na cabeça. Toda vez que você for orar, se preocupe em agradar a Deus com a sua fala, com o seu pedido, com o seu clamor. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Versículo 15. E se sabemos que nos ouvem em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos, como eu falei agora. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àquele que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse e por este não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Esse pecado para a morte, ele é um pecado constante, ou seja, é uma blasfêmia constante, sem arrependimento do Filho de Deus. Eu entendo também que esses pecados, ou pecados da morte aqui, se aproxima também de pecados contra o corpo, pecados ligados à sexualidade, por exemplo. Esses pecados não são propriamente pecados da morte, mas são pecados gravíssimos que você, ao cometer, você deve ter muito cuidado, porque esses pecados destroem a morada de Deus, que é o seu corpo. 1 Coríntios capítulo 6 diz que nós fomos comprados. Esse corpo aqui não é mais meu. Aí Paulo diz assim: glorificai, pois, a Deus em vosso corpo. Então, cuidado com os pecados relacionados à sexualidade, como pornografia, sexo desordenado, nessa área aí.
cuidado, prostituição e tudo mais. Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Glória a Deus. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. É a passagem bíblica, né? O mundo jaz do maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é em seu Filho Jesus Cristo. Desculpa, pulou aqui. Deixa eu ler novamente o versículo 20, que eu me atrapalhei aqui. Vamos lá, versículo 20 de novo. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinho, guardai-vos dos ídolos. Amém. Você pode dizer amém também? Então, acabamos de ler versículo por versículo da primeira epístola do apóstolo João. Amanhã, sábado, a gente tem esse encontro às 10 horas. Nós vamos ler, temos sábado e domingo para ler a segunda epístola, que é bem pequenininha, e a segunda epístola, que é bem pequenininha, é a terceira epístola, que é bem pequenininha também. Nós vamos ler. Quem leu e tirou proveito espiritual conosco, diga amém. Amém e glória a Deus.